Eu aqui na companhia de Dídimo de Castro para a gente trazer as informações do esporte, o esporte do Piauí e, claro, o desempenho do Piauí na maior competição de categoria de base, sub-20 do Brasil, Copa São Paulo. É isso aí, Joelson, são 128 times. Muita coisa. É um recorde absoluto, né? Uhum. Mais de 3 mil jovens de até 20 anos participando. Pois é, Dídimo de Castro, é muito time. População de uma cidade pequena. É verdade. Os jogos, aliás, os jogos são um capítulo à parte, né? Tem lance de toda a natureza. Tem. Lances geniais, lances pitorescos, lances engraçados e até gol de goleiro já teve que eu vi. Impressionante, uma coisa maravilhosa a Copa São Paulo. Os times piauienses não estão vivendo momentos maravilhosos, né, Didi? Nós temos, inclusive, os resultados aí dos 2 primeiros jogos. Perdemos os 2 por 1-0. Agora, a gente precisa reconhecer que enfrentamos adversários superiores, né? Sim. Que tem uma estrutura muito bem montada para o futebol de base, tem orçamento próprio para manutenção do futebol de base e ainda assim as equipes piauienses jogaram de igual para igual, perderam como poderiam ter ganho também. Foi uma questão de aproveitar uma oportunidade. Foi o caso do Tiradentes, foi o caso do Picos, né? É verdade. Está aqui o resultado dos 2 primeiros jogos. O time do Picos perdeu para a equipe O Picos perdeu para o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. Isso. O Botafogo estreou contra o Tiradentes, venceu por 1-0 e o Vitória 1-0 também diante de Picos. Eu posso dizer que foram resultados, dentro desse comentário que você traz, Dídimo, resultados aceitáveis para o desempenho Exatamente. do Piauí. Dentro da realidade do futebol. Dentro da realidade, está dentro da realidade do futebol. Estamos falando do Botafogo, que é uma SAF com dinheiro americano, né? De um investidor americano, que hoje é detentor do futebol do Botafogo, e o Vitória da Bahia, voltando à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, inclusive no time dos adultos. Então, realmente é um confronto de bastante complicado. Agora, vai ter o segundo jogo. Hoje, o Tiradentes volta a campo e Picos volta no domingo. Quais suas expectativas, Didi? O Tiradentes hoje vai enfrentar o seu segundo jogo, né? Uhum. Dentro da competição com a Francana, que é a dona da casa. Uhum. Então vai enfrentar um time que terá o apoio da sua torcida, né? Francana é lá de São Paulo. Aliás, esse é outro ponto que a gente tem que considerar. Os times piauienses nunca jogam em casa, né? Não tem como. É sempre como visitante. Então, o Tiradentes é hoje às 7h15 da noite e o Picos volta a campo no domingo cedinho, 8h15 da manhã, com o Ibrachina, que é um clube novo lá de São Paulo, fundado por uns japoneses, dentro de uma estrutura que tem lá de uma entidade que desenvolve programas culturais, China-Brasil. Brasil e China. Então, criaram essa arena, Ibrachina e o time, né? Aí são lances do jogo do Vitória, né? No confronto com a equipe de Picos. O desafio que foi para o time de Picos acabou perdendo o jogo por 1-0. Vamos então aos jogos da segunda participação, da segunda fase, ou a segunda rodada, perdão, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Francana e Tiradentes. Está aí horário das 19h15, portanto, hoje jogando o time do Tiradentes entrando em campo e o Ibrachina enfrentando o time de Picos. O Ibrachina jogando em casa, o jogo que acontece no domingo, cedinho, domingo de manhã, dia 7 de janeiro. 8h15. 8h15 da manhã. Às 8h15 da manhã. Bom, o outro Agora, assunto... um detalhe também é que o Picos contra o Vitória jogou um primeiro tempo muito recuado, né? Segurando para ver se entrava no segundo tempo, com igualdade 0-0 e tentar a vitória. Mas aquele gigante que tem lá no time do Vitória, 2 metros e 1 centímetro, foi lá de cabeça e fez o gol. Fez o gol. Fez a diferença esses 2 metros. Resolveu, ganhou o jogo de 1-0. É verdade. Mas aí, os times piauienses seguem nessa luta. Eu lembro, no passado, que a expectativa do futebol piauiense era ganhar uma partida. Nós já deixamos esse capítulo muito para trás. Ou então apanhar de pouco. Ou apanhar de pouco. Não, hoje o cenário também é diferente nesse aspecto. O futebol piauiense também evoluiu nos investimentos na sua categoria de base e vale sempre a nossa torcida por mais vitórias do futebol do Piauí. O outro assunto é a pré-copa do Nordeste, porque tem altos entrando em campo, representando o Piauí para tentar uma vaga na fase de grupos. 2 times na mesma situação. O Santa Cruz viveu um ano péssimo do futebol pernambucano. Campeonato estadual, Copa do Nordeste, em tudo. Não fez absolutamente nada, foi um desastre, provocou a revolta da sua extraordinária torcida. E aqui o Alto foi mal no Campeonato Piauiense e foi mal na Série C do Brasileiro. Então são 2 times em busca de uma reabilitação a partir do domingo que vem. E jogar a Copa do Nordeste, vamos combinar,
seria importantíssimo para essas duas equipes. E mais, tanto financeiramente como no aspecto técnico, principalmente técnico, né? Você acompanha esse jogo pela Rádio Cidade Verde, tá? Transmissão pela Rádio Cidade Verde, ao vivo, direto do estádio Lindolfo Monteiro. O jogo é às 7 horas da noite, a jornada começa às 6h30, Altos e Santa Cruz, para saber quem segue para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Detalhe, Dídimo, é um jogo só no caso de Altos e Santa Cruz, né? Regulamento determina um jogo, terminou direto para os pênaltis. Não tem prorrogação. E nem jogo de volta. Nem jogo de volta. Então, quem vencer a parada domingo vai para a segunda rodada. Quem perder, está fora. Adeus. O time de Altos passando já vai direto para a fase de grupos ou ainda tem um jogo antes? Não, ainda tem um jogo. Tem outro jogo. Tem outro jogo. São 16 times agora, neste domingo, sábado e domingo. 8 serão eliminados, ficarão 8 que vão jogar, né, 4 partidas. Os vencedores da segunda rodada estarão na fase de grupos, né? Então não dá para saber ainda quem será o adversário de Altos ou Santa Cruz no próximo. Não, ainda não. Então vamos aguardar e vamos saber mais sobre esse assunto. Agora vamos falar de campeonato piauiense de futebol. Dídimo de Castro, River Atlético Clube foi o grande campeão e tem aí um confronto no Maranhão, uma fase de preparação para a temporada 2024. A expectativa do River está boa. Foi uma movimentação, né, até agora muito boa, treinamentos, reforços, nova comissão técnica. Então a torcida riverina está com a esperança grande. E além do campeonato, o River tem pela frente a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro. É uma agenda boa. A perspectiva riverina é boa. Vamos esperar o que vai acontecer. Já o Fluminense, vice-campeão piauiense, chegou a um mês de treinos, um mês de trabalho, de preparação para 2024. O clube se prepara para a estreia fora de casa diante do Parnaíba no dia 14 pelo Campeonato Piauiense de Futebol, que tem a sua estreia no dia 13. Vamos ver. Um Fluminense que aos poucos se molda às exigências e filosofia do professor Igor César. O professor coloca bastante intensidade pra gente, né? Ficar com a posse de bola. A gente sabe que o Campeonato Piauiense é um campeonato bastante disputado, é um jogo de força, mas que a gente possa, nesse momento, né, a gente se preparar forte para chegar lá no dia 14 e a gente estrear bem. Entre os 8 clubes que vão disputar o Campeonato Piauiense, a equipe Fluminense é quem fará a maior pré-temporada. Até o dia 14 de janeiro, para quando está previsto a estreia diante a equipe do Parnaíba, serão mais de 40 dias de trabalho. Tudo isso pensando na palavra continuidade, de uma equipe que nos últimos 3 anos não sabe o que é ficar de fora de uma final de Piauiense. A gente sabe as dificuldades que vai ser esse início de competição, mesmo a gente iniciando bem mais cedo do que outras equipes. Mas a gente sabe as dificuldades que vamos enfrentar, então é colocar em prática tudo que vai ser feito dentro dessa pré-temporada, dentro do primeiro jogo já, para a gente poder iniciar bem e fazer um grande jogo, uma grande partida na primeira contra o Parnaíba. Porém, o professor já tem preocupações. O centroavante Romário tem ficado de fora dos treinos por conta de dores na coxa e deve desfalcar a equipe na estreia. O Fluminense fez 2 amistosos na fase de preparação. E nos próximos 10 dias o trabalho será apenas interno. A base de muita dedicação e geração de expectativa para começar a caminhada em 2024. Fluminense é outro time que está tentando, né, Dídimo? É sempre competitivo, está sempre chegando nas finais, nas decisões, mas agora tenta mais uma vez, né, buscar um título estadual. E conforme a Pâmela informou, aí o Fluminense, né, decidiu o campeonato do ano passado com o River, ficou como vice-campeão, foi campeão na temporada anterior, na decisão com o time do Parnaíba, né? Então o Fluminense está aí na parada. E este ano os jogos do Fluminense serão aqui em Teresina. Na jornada passada foram em Pedro II, não teve mando em Teresina. Quando ele jogava em casa, jogava em Pedro II. Lá em Pedro II. Este ano vai jogar aqui. Do Lindolfo Monteiro, a tabela marca Lindolfo Monteiro. Marca Lindolfo Monteiro. Aliás, Dídimo, chama a atenção isso, né? Teresina tem Altos jogando aqui, né? Altos está jogando em Teresina, River jogando em Teresina, Fluminense também jogando em Teresina. São os 3 times que têm a capital como o seu local de mando de partidas, né? Embora Altos seja aí da vizinha cidade de Altos. Dídimo de Castro, nossa expectativa... 3 times daqui, jogando aqui, não é? E aí vamos ter os jogos de Picos, Oeiras, Parnaíba e Piripiri. Floriano, muito bom. Floriano, são 3 times do Sul. A cidade de Floriano, Oeiras e Picos. Além, claro, de Parnaíba e Piripiri. Tá chegando, hein? Mais uma edição do Campeonato Piauiense de Futebol.
Tá aí, gente, muita expectativa. Didimo de Castro, a jornada está começando, Didimo. Está começando e conforme já houve o entendimento, né, e determinação da direção da Cidade Verde, a integração de toda a equipe, né? Verdade. TV Cidade Verde, Teresina e Picos, a Rádio Cidade Verde, Teresina e Pedro II e o portal cidadeverde.com. Vai ser um show de bola, então, em matéria de cobertura de rádio, televisão e portal. Muito bem, Didimo de Mais Castro. uma informação? Pois não, O presidente da CBF volta ao cargo. Verdade. Edinaldo Rodrigues. Ele havia sido afastado por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, deu uma liminar mandando o homem voltar. Então ele reassume o comando da CBF. Até que dia, eu não sei. Vamos explicar também que tem uma questão de bastidor muito forte, porque tem um grupo político ligado a Marco Polo Del Nero, Ricardo Teixeira, nessa disputa também, né? Eles são do lado contrário do Edinaldo. Então estavam fazendo festa pela saída do Edinaldo. Agora Edinaldo de volta, esse grupo político sofre nova derrota agora na justiça. Mas já estão dizendo aí que ele vai ser julgado também por causa de assédio moral e sexual. O Edinaldo também? O Edinaldo. Igual aquele outro Caboclo. O Caboclo. Meu Deus do céu. Tá complicada, né? A luta pela CBF é dura, hein? É dura. Também nos tribunais. Didimo, obrigado pela sua participação. Tchau. Didimo de Castro trazendo sempre as informações do esporte aqui no nosso Jornal do Piauí.